Então, gente, continuando aqui, a gente falou de consumo, de investimento, os dois principais componentes da demanda agregada, e agora vamos falar do terceiro componente da demanda agregada, que são os gastos públicos. E o que são os gastos públicos? Os gastos públicos nada mais são do que as compras de bens, produtos e serviços realizados pelo governo ou pelos governos, né? A nível municipal, estadual e federal, né? Para um país grande como o Brasil. Outros países têm apenas governo local e nacional, como o Uruguai, né? Mas enfim, os gastos públicos são as compras de bens, produção nacional ou também importada, né? Realizada diretamente pelo governo. E os gastos públicos, então, eles compõem a demanda agregada e eles impactam a economia, né? Mas a questão, vamos falar sobre gasto público, só que antes a gente tem que entender que gasto público, em grande medida, é uma questão de... são definidos com base em questões de política, né? E daí temos que entender a política em torno dos gastos públicos, né? E para entender a política em torno dos gastos públicos, a gente tem que ter em mente o quê? Qual é a razão de ser dos gastos públicos? Para que o governo e por que o governo, né, gasta dinheiro? E governo entendido como órgão do Estado, né? Qual a razão de ser do Estado? Para que existe o famoso Estado Nacional, onde o principal representante do Estado certamente é o governo, né? Mas o governo gasta dinheiro comprando produtos e serviços, tendo-se em vista as suas funções. E quais são as funções do governo? Qual é a razão de ser do Estado? Por que tem governo? Por que tem Estado? O que é o Estado, né? O famoso Estado Nacional. Então são duas perguntas. Primeiro, o que é o Estado, que é o governo. O governo é mais fácil de definir, o Estado nem tanto. E qual a razão de ser tanto do Estado quanto também do governo, né? De tal forma para a gente saber o porquê que o governo, representando o Estado, tem que comprar produtos e serviços, né? Mas enfim, se a gente começar ali pela última pergunta, a gente tem o quê? O que é o Estado? Na realidade, isso aí, o conceito de Estado, ele não é bem definido. Diferentes autores dão diferentes definições, mas o Estado pode ser entendido, não é uma definição clássica nem única, mas ele pode ser entendido como uma entidade fictícia criada aí pela sociedade, de tal forma a impor ou garantir a lei e a ordem a um determinado povo em um determinado território. E o Estado tem certos órgãos e certas funções, né? Mas foi o que eu disse. O Estado, essa definição de Estado não é nada clara, bem definida ou única. Diferentes outros professores, especialmente da área de ciência política, eles podem dar outras definições de Estado, mas vai ficar em torno disso aí que eu falei, né? Enfim, o Estado, ele não existe, é uma ideia. E podemos fazer uma referência ao mercado também. O mercado ele não existe. O mercado é uma entidade fictícia, né? Quando a gente fala no mercado, a gente fala um conjunto de pessoas que visam fazer negócios. Quando a gente fala no Estado, a gente fala das pessoas que organizam a sociedade. E aí o maior representante do Estado certamente é o governo, né? Muita gente pode até confundir governo com Estado, mas Estado é uma coisa mais ampla do que governo, né? O governo é um órgão do Estado. E, enfim, temos aí o Estado. Então o Estado, a rigor, ele é o responsável pela organização da vida em sociedade, né? É isso ou é outras atividades? Essa aqui é a pergunta aí, né? O Estado tem que fazer o quê? Qual a razão de ser do Estado? Por que existe Estado? E, por consequência, por que existe governo? E por que o governo gasta dinheiro, né?
Mas foi o que eu falei, a definição de Estado não é clara nem bem definida, tá? Mas, falando então um pouquinho do Estado, que é importante, do governo, a gente tem o quê? Que historicamente, por exemplo, uma definição de Estado que eu acho que está errada, mas é uma definição bem fácil do que é o Estado, né? A gente teve o rei Luís XIV, se eu não me engano, por volta de 1700. Tem essa frase aí que é atribuída a ele, mas não se sabe se ele falou isso de fato, quando que ele falou isso, né? Onde que ele falou e por que ele falou, mas se atribui essa frase a ele, que é: o Estado sou eu. Né? O que é o Estado? Luís XIV respondeu: o Estado sou eu. Ele é o rei, escolhido por Deus, ele é que tem que governar, a palavra dele é o que tem que valer, e por consequência disso, supostamente ele disse essa frase. É atribuída a ele, não há certeza que ele tenha dito isso, mas mesmo que ele não tenha dito isso, essa aí representa o espírito do tempo dele, né? Havia-se os reis, os monarcas absolutistas, eles mandavam e desmandavam, eles tinham poder de vida e morte aí sobre a população, supostamente escolhidos por Deus, né? E daí que mesmo que Luís XIV não tenha dito essa frase é muito própria para definir tanto Luís XIV quanto outros reis iguais a ele, né? Ele é o Estado, é o responsável por trazer à luz a sociedade e libertar a sociedade das trevas. Se é uma imbecilidade, eu acredito que seja, mas está aí uma definição de Estado, péssima definição. É melhor entender o Estado como sendo uma entidade fictícia criada pela sociedade para impor lei e ordem. No caso aí, Luís XIV, ele era o responsável por impor lei e ordem à sociedade, né? Mas enfim, houve essa definição de Estado, importante ter isso em mente, né? Que, embora certamente errada, é uma definição que se deu. Aí foi o que eu falei, diversas pessoas têm diferentes definições, né? E, embora errada, essa definição é completamente absurda. O Estado é aquele que impõe lei e ordem. Luís XIV era aquele que impunha lei e ordem à França lá no período de governo dele, né? Mas, enfim, a definição de Estado é difícil de definir. Outra coisa igualmente difícil de definir é quais são as funções do Estado. Do jeito que eu estou falando, é só garantir lei e ordem, mas algumas pessoas consideram que garantir lei e ordem a um determinado povo em determinado território. Mas algumas outras pessoas acreditam que o Estado tem outras funções além dessa, né? Como, por exemplo, houve um ditador muito famoso, que é o Benito Mussolini, que, se não me engano, num discurso em Milão, em 1925, em determinado momento do discurso, ele fez essa declaração aí, né? Que a proposta dele era simplesmente essa: tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado, né? Ou seja, ele está dizendo que o Estado é responsável por fazer tudo, embora eu não sei exatamente qual é o contexto dessa afirmação do Mussolini, né? Tem gente que diz que ele não disse isso foi atribuído a ele, mas não há documentação que ele declarou isso. Isso aí foi um discurso que ele fez em Milão, em 1925. Ele já era lá o primeiro-ministro da Itália, se não me engano, né? Mas, enfim, temos essa definição aí de quais são as funções do Estado. Se a gente considerar que está tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado, então todas as atividades aí, não só garantir lei e ordem, como muitas outras, né? Agricultura, indústria, comércio, educação, saúde, transporte, energia, o Estado tem que dar conta de tudo, né? E, bom, tem essa definição, né? Quem acha que o Estado... Tem gente que acha que o Estado tem que tomar conta de tudo, como, por exemplo, Benito Mussolini, que foi um ditador fascista, né? Mas, enfim, tem a definição de Estado que é difícil definir, de um lado. E o governo é o melhor representante do Estado. De outro lado, tem aí uma definição de quais são as atividades do Estado, né? Mas tem outras definições também. Então, temos também a definição da economia clássica, que é fundamentada no Adam Smith, né? No qual ele põe lá no livro dele, famoso A Riqueza das Nações, ele, em determinado momento, ao falar das funções do Estado, ele põe: o primeiro dever do soberano ou do Estado
é o de proteger a sociedade contra a violência e a invasão de outros países independentes. Só pode ser cumprido esse dever recorrendo à força militar, né? Ou seja, a função do Estado é garantir, segundo Adam Smith, é garantir segurança nacional e força militar. Aí exército, marinha, aeronáutica, né? Na época do Adam Smith não tinha aeronáutica, mas tinha marinha e tinha exército. E com relação à segurança nacional, é interessante, o tamanho e a função do Estado, o tamanho do Estado nada tem a ver com o volume de gastos e despesas estatais ou governamentais. As funções do Estado têm a ver com as atribuições, o que o Estado deve fazer. Então, voltando aqui no Mussolini, ele acha que o Estado tem que fazer tudo. O Adam Smith acha que o Estado tem que fazer apenas 3 coisas. O primeiro é segurança nacional. Mas isso quer dizer que ele vai gastar muito ou pouco dinheiro e, por consequência, cobrar impostos da sociedade. Isso aí não tem definição com relação a isso. Um país em guerra pode gastar muito, um país em paz pode gastar menos, né, ou pouco. Mas, enfim, segundo Adam Smith, o primeiro dever do soberano, do governo, do Estado, é garantir segurança nacional. O segundo dever do soberano é o de proteger, na medida do possível, interessante isso, cada membro da sociedade da injustiça ou opressão de todos os outros membros da mesma sociedade, né? Ou o dever de estabelecer uma administração judicial rigorosa. Ou seja, o primeiro dever é segurança nacional, o segundo dever é segurança pública. Aí incluso polícia, justiça, Ministério Público, né, departamento penitenciário, né? Com relação a esse segundo dever do soberano, na época do Adam Smith, ou do Estado, vai ficar mais claro quando a gente falar do terceiro dever, o governo pode gastar muito ou pouco, nada tem que ver, o Estado pode gastar muito ou pouco, nada tem que ver o tamanho do Estado com o volume de gastos, tem a ver com as suas funções. E segundo Adam Smith, o Estado tem essas 2 funções. Além dessa, haveria uma terceira, que está lá, o terceiro e último dever do soberano ou do Estado, é o que eu estava dizendo, ele está falando do Estado Nacional, né? É o de criar e manter essas instituições e obras públicas que, embora possam proporcionar a máxima vantagem para uma grande sociedade, são de tal natureza que o lucro jamais conseguiria compensar algum indivíduo ou um pequeno número de indivíduos. Isso aí ele está falando dos famosos bens públicos. Existem obras e atividades na economia que beneficiam todo mundo. Para essas obras, é definição de bens públicos, não vamos nos aprofundar aqui. Conforme for, eu faço um vídeo no final do curso, né, para falar especificamente de bens públicos. Mas nem toda obra realizada pelo governo ou pelo Estado é um bem público, mas todos os bens públicos só podem ser realizadas pelo Estado ou pelo governo. Há pessoas que dizem que não é necessário o Estado, mas segundo Adam Smith é necessário, e eu sou dessa linha aí também. Acho que é necessário a existência de um Estado que garanta, que produza os bens públicos, embora nem toda obra estatal seja de bem público. Esse aí é que é um absurdo, por isso que eu estou mostrando a visão aí do Adam Smith, né? E trazendo aí a discussão da função do Estado na sociedade, né? Mas enfim, que o lucro jamais conseguiria compensar algum indivíduo ou um pequeno número de indivíduos, não se podendo, pois, esperar que algum indivíduo ou um pequeno número de indivíduos as crie e mantenha. Também o cumprimento desse dever exige despesas cujo montante varia muito conforme os diferentes períodos da sociedade, período de desenvolvimento, né? Aí isso aí tem a ver com os outros dois deveres do Estado, segundo Adam Smith, que foi o que eu falei. A função, o tamanho do Estado não tem que ver com o tamanho das despesas, tem a ver com as atribuições do Estado, o que o Estado deve fazer. Segundo Adam Smith, segurança nacional, segurança pública e aqui agora estamos vendo obras públicas. Agora, nessas 3 funções, o governo pode acabar gastando muito dinheiro ou pouco, né? De qualquer forma, ele tem que gastar dinheiro, segundo Adam Smith, nessas 3 atividades.
Mas nessa terceira atividade aqui, obras públicas, ele faz referência à questão educacional aí, né? Então ele põe, depois das instituições e obras públicas necessárias para a defesa da sociedade e para a administração da justiça, segurança nacional e pública, ambas já mencionadas, as demais obras e instituições públicas consistem, sobretudo, nas que se destinam a facilitar o comércio da sociedade e nas que visam a promover a instrução do povo. As instituições destinadas à instrução dividem-se em dois tipos, segundo Adam Smith, né? As que visam a educação da juventude e as que visam a instrução dos cidadãos de todas as idades, né? Mas então, para concluir o vídeo aqui e ser breve, obra pública, por exemplo, seria a construção de um farol marinho, né? Aquele que serve de guia para navegação. Isso é um bem público, quase que por definição, né? Por razões que, conforme a gente vê no fim do curso. Mas, a rigor, nenhuma empresa privada vai querer construir um farol, tá? Então isso aí é interessante para a sociedade, é importante, nós queremos faróis, só que nenhuma empresa privada ou pessoa teria interesse em construir um farol, ela não tem nada a ganhar com isso, ou vai ganhar muito pouco, né? Então cabe ao Estado fazer esse tipo de obra. Com relação às outras obras, ele faz referência à questão de, possivelmente, estradas e portos, é o exemplo que ele dá. Mas isso é na época dele, né? Hoje em dia, certamente, portos e estradas que facilitam o comércio, é possível, esse sim é possível ser feito por iniciativa privada, não seria necessário o Estado para isso, não seria uma função do Estado. Mas no que diz respeito à instrução do povo, também é interessante, tem pano na manga para falar aí, né? Mas, por exemplo, não se trata do Estado, segundo Adam Smith, manter escolas públicas. O Estado só deveria dar um pequeno subsídio às escolas, que seriam escolas, como é que se fala? Aquela da igreja, escolas dominicais, né? Sendo que escolas, na época do Adam Smith, eram pagas pelos pais e pelos alunos, né? O governo só deveria dar um subsídio, né? Isso segundo Adam Smith, né? Mas, enfim, os objetivos, a função do Estado, segundo Adam Smith, é segurança nacional, segurança pública e produção de bens públicos, tá? E com isso o governo pode gastar muito ou pouco. Agora, se o governo tiver mais atribuições que essas, aí começa a ser questão de dúvida e discussão, né? Mas aí a gente vê isso no próximo vídeo. Valeu, tchau!